Olá, gente boa, tudo bem? Nesse período que nós estamos aqui de quarentena, eu venho falando, hoje deve ser a 7ª, 8ª vez, eu não lembro muito bem, das reflexões que eu faço por estar sem poder sair, me preservando os outros. Estou também verificando assim certos comportamentos meus, fazendo uma autoanálise, o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar, o que eu devo mudar, o que eu devo aceitar nas pessoas, tudo isso. E ontem, eu pensando, lendo aí pelas mídias sociais e vendo a situação política do Brasil, eu comecei a pensar em uma coisa interessante. Interessante para mim, mas eu quero compartilhar com você porque faz parte do escopo desses dias. É nós pensarmos, aproveitarmos para pensarmos e refletirmos, tá bem? Eu quero falar sobre a dualidade. Dualidade. Você já percebeu como nós temos o costume da dualidade? Isso ficou claro nas últimas eleições. Ou você era A, ou você era B. Ou você era a favor, ou você era contra. Será que uma terceira via, será que o caminho do meio não seria melhor? Não. O povo, de um modo geral, porque nós somos duais, não deveríamos ser, nós somos ou por um lado ou por outro. Não cabe a mim julgar ou analisar aqui, neste momento, se está certo do lado esquerdo ou do lado direito, se A está certo, B está errado. Isso não é importante. O importante é que nós estamos com o costume de enxergar o A e o B, um contra o outro. Esta relação amor e ódio, gostar e não gostar, bem e mal, claro e escuro, norte e sul, branco e negro, rico e pobre, homem e mulher, tudo isso exprime dualidade. E isso faz com que nós tenhamos um comportamento dual em quase tudo que nós fazemos. Isso nos atrapalha. Veja, branco, negro, são a mesma coisa. Simplesmente eu estou falando das cores, tá? Branco e preto, fica mais fácil, mas, né? As cores. É a mesma coisa, apenas um tem mais luz ou menos luz. O quente ou frio é a mesma coisa, somente um tem uma temperatura mais alta que a outra, mas a essência é a mesma. Temperatura, mais ou menos. Quando nós pensamos na dualidade, nós esquecemos que as duas pontas são iguais, só que elas pendem para um lado ou para o outro. Isso faz com que, quando nós estamos resolvendo um problema no nosso trabalho, ou temos que tomar uma decisão, nós somos a favor ou contra. Essa decisão é certa ou errada? Isso nos leva ao erro. Tá? De repente, a decisão certa é a junção das duas. Vamos imaginar que eu tenho uma pequena discussão no bom sentido com você. E você tem um ponto de vista, eu tenho outro. Então, na nossa cabeça dual, fica assim, você está certo, eu estou errado. Você já pensou que os dois estejam certos ou os dois estejam errados? Mas normalmente, estatisticamente, o que é certo é alguns pontos de um com alguns pontos do outro. É a junção das coisas. Tá? Quando
Quando você então está trabalhando, tem que tomar uma decisão, nem sempre A está certo e B errado ou vice-versa. De repente existe uma solução intermediária que atenda aos dois lados. A dualidade então se refere a ter duas partes, geralmente com significados opostos. E uma situação de ideias ou sentimentos conflitantes que existem ao mesmo tempo. Sim, não, alto, baixo, quente, frio. Tá bem? Muitas vezes nós que trabalhamos com gestão de pessoas, nós somos levados a pender para um lado na hora de solucionar um conflito. Deu, como diz meu neto, deu meleca se você fizer isso. De repente, um tem 50% de razão e o outro 50% de razão. Junta os dois que dá 100%. O conceito correto é integrar a dualidade. Este mais este. Este mais este. Direita e esquerda. Como que eu resolvo isso aqui dentro? Foi o motivo da minha reflexão entre ontem e até esse momento. Reconheça que a dualidade está em todas as partes. Na guerra, nos partidos políticos, no casal, pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, mulher e marido, chefe e subordinados. Tá? A dualidade está nas duas partes. Reconheça isso. Segunda coisa que você tem que fazer é uma sugestão, porque ela vai dar certo. Quando você percebe que a dualidade está nas duas partes, adote um mindset de crescimento. O que é um mindset de crescimento? Então vamos falar um pouquinho. Mindset existem dois grandes blocos. Um é o fixo e o outro é o de crescimento. No fixo, normalmente as pessoas enxergam os problemas como externos a ela. Se você for um gestor, for um gerente, um supervisor, um coordenador, você vai perceber o seguinte: você tem pessoas que trabalham com você que quando algo sai errado, a primeira coisa que elas fazem é pôr a culpa nos outros. Estas pessoas têm mindset fixo. Uma dica só para você: se você pegar as pessoas que estão financeiramente bem, nenhuma tem mindset fixo. Todas têm mindset de crescimento. Existem trabalhos sobre isso. Aqui do meu lado esquerdo tem um livro, inclusive, que eu estava lendo na semana passada, que fala exatamente sobre isso. Então, a minha sugestão foi: reconheça a dualidade e reconheça que você precisa adotar um mindset de crescimento. Eu falei do mindset fixo. O mindset de crescimento: quando algo não está de acordo com o que você pensa, ou algo deu errado, tira desta situação um motivo de aprendizado. Vamos usar a Fórmula 1, automóveis, para falar sobre isso. Pega um piloto de mindset fixo. Ele fica lá nos últimos lugares de uma corrida. Quando o repórter vai entrevistá-lo, ele vai dizer o seguinte: por que o cara não apertou o parafuso lá da minha roda? Porque meu carro não estava bom? Porque o projeto tem problemas com a velocidade do vento? Nunca é ele, sempre os outros. Isso é mindset fixo. Ayrton Senna, mindset de crescimento. Ô Senna, você ficou lá no fim da corrida,
Você sabe que quando eu estava vindo para o box, eu estava pensando tudo que eu fiz de errado para não errar mais na vida? Este é o mindset de crescimento. Você tira proveito do que você errou para consertar o futuro. Então, adote esse mindset de crescimento. Quando você vê uma situação de dualidade, não julgue, observe essa situação e veja onde você não está certo e use essa situação para crescer. Tá? Então, antes de tomar partido de A ou B, talvez seja o momento de verificar o que tem de positivo em A e o que tem de positivo em B. E chegar a uma terceira via que talvez seja melhor para você, melhor para A e melhor para B. E use este aprendizado para o seu crescimento. Amanhã nós vamos tocar num assunto ainda que eu venho também pensando nesse período de quarentena. Tá bem? Juízo, hein? Se cuide.